Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. Filhos de Duna é o terceiro livro da série de ficção científica Duna, escrito por Frank Herbert, e continua a saga após a abdicação de Paul Atreides e seu desaparecimento no deserto. A trama foca nos gêmeos, Leto II e Ganima, herdeiros de Paul, que enfrentam conspirações e ameaças ao seu poder em Arrakis, enquanto a irmã de Paul, Alia, governa como regente. Os ensinamentos de Muad'Dib tornaram-se o parque de diversões dos escolásticos, dos supersticiosos e dos corruptos. Ele pregava um modo de vida equilibrado, uma filosofia com a qual o ser humano pode enfrentar os problemas advindos de um universo em perpétua mudança. Ele afirmou que a raça humana ainda está evoluindo, num processo que nunca terminará. Ele disse que essa evolução se desenrola de acordo com princípios mutáveis que só são reconhecidos pela eternidade. Como um raciocínio corrupto pode brincar com tal essência? Palavras do mentado Duncan Idaho. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver. Não há final real, há apenas o lugar onde você para a história. E aqui, Sora. Lendo esse livro, eu só consegui pensar: essa família é muito unida e também muito ouriçada. Eu só não vou botar a música porque eu tô sofrendo tanto com o direito autoral. Deixa o meu cover que eu acho que o Spotify não pega. Vou pegar um instrumental pra ficar no fundo aí. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 60 capítulos do livro Filhos de Duna e suas 511 páginas. Isso mesmo! Você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no primeiro episódio e vamos analisar do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro Filhos de Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma preparação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Eu odeio direitos autorais, até ter a minha própria obra. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas para facilitar a vida dos nossos ouvintes, criamos um roteiro numerado com os 60 excertos do livro. Assim, cada episódio do DunaCast será referente a alguns capítulos do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, este episódio analisará da página 15 à página 34. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast. Ele, Hildon Oliver. Estamos de volta, Hildon. Rapaz, estamos de volta, apesar desse ato forçado pelo senhor Spotify, né? Apesar de tudo, eu não tava de férias não, viu? Trabalhando mais do que o normal. Mas em breve, tudo estará de volta, tudo estará organizado. Porque a Skynet tentou nos vencer, mas ela não irá nos vencer.
O Jihad, a gente está aqui no Jihad bluteriano para Tá, destruir tá essa. difícil. E o problema é que a Jihad quer destruir, eu tô só com a chave de fenda. E Hildon, para Opa. completar o nosso time, ela, novamente conosco. Ela que participou do primeiro DunaCast do livro Duna. Do primeiro episódio do DunaCast do livro Messias de Duna. E, obviamente, Do retorno da primeira temporada. está no primeiro episódio do DunaCast do livro Filhos de Duna. Sora, do Central Pandora. Que honra, Sora. Fizemos Que ela honra. ler só 10 capítulos de uma lapada só. É toda minha de estar aqui com vocês nesse episódio tão especial. E, gente, ó, o Pascoal estava me contando aqui da situação do podcast, ó. Se vocês quiserem iniciar o Jihad Butleriano, contem comigo. Vocês têm meu apoio. Eu vou lutar também contra essas máquinas, porque elas também aterrorizam a gente lá no YouTube. Sofre um cadinho também por lá, né, Sora? Ô, cadinha Gente, é Eu eufemismo. fico imaginando vocês, cara, porque vocês usam muita obra de estúdio, né? Deve ser um caos. É não, complicado. São muitos aparatos. Então, ó, claro, vocês não conhecem, pelo amor de Deus, vão lá no YouTube. Tem no Instagram, tem no Twitter, mas vão no canal do YouTube, assista Central Pandora. Tudo sobre ficção científica de primeira qualidade. O Hiro sempre fala que ela sempre diz o quê, Hiro? Cara. Predador, Juiz Dredd, Alien, os raízes, né? Claro, mas ela pega todo um tema geral da ficção científica. Eu tava Ela e o elogiando. esforço aqui, dela, né? Eu tava elogiando a Sora e o seu digníssimo. Que. Diga o nome aí deles, só, É, a gente acaba falando. Desculpa, Sora. Duque Mateus. Pronto. Cara, ele me arrumou uma série do Robocop. Eu acho que é sueca, né, Sora? Peraí que eu vou... É de qual país aquela série do Robocop? É. Canadense. Canadense. Bicho, eu adoro Robocop, gente. Eu assisti o Robocop 2 no cinema. No tempo que o Brasil permitia que uma criança de 12 anos entrasse no cinema pra assistir um filme. A gente assistia a banheira do Gugu. Então, É, verdade. Então, assim, cara, bicho, sessão da tarde, bicho, passava o Robocop. Primeira vez que eu assisti o Robocop na sessão da tarde, tinha ainda a cena lá do cara derretendo, né? Então eu adoro o Robocop, adoro o universo. Passo o pano pro Robocop 3, aquela série horrível que passava na Globo, também adorava. Mas eu não fazia ideia. Aí veio o Central Pandora e me tira essa série canadense do nada. Sigam o Central Pandora, vejam lá os vídeos que vocês vão perder. É muito bom, muito bom. E vocês vão ver isso aqui no decorrer do papo com a Sora, falando um pouquinho sobre Filhos de Duna. Mas, feitas as devidas apresentações, vamos pôr a mão na massa de especiaria. Precisamos seguir adiante porque temos muita coisa para conversar sobre esses capítulos iniciais. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do livro Messias de Duna, pois nossa história atual depende desse final. Grande Rio do Grande História, eu vou falar aqui um resumão aqui de Messias de Duna, livro 2, né, da série, da saga Duna, e vocês complementam no final. A gente tem que lembrar que em Messias de Duna, né, a gente tem Paul Atreides, que já é o Paul Muad'Dib, ele é imperador do universo conhecido, né, ele enfrentou nesse livro uma conspiração para tirá-lo do trono, né, da mesma forma como ele tirou lá o imperador Shaddam IV. Aqui tem uma galera que se juntou, nada mais, nada menos que os Tleilaxu, a Guilda Espacial, as Bene Gesserit, a galera religiosa, o Kizarate dele, que era o baba-ovo do Muad'Dib, mas ao mesmo tempo era uma galera que queria tirar esse poder pelo fato dele não ligar para essa questão religiosa, eles tinham esse receio, e até parte dos próprios Fremen, aquele povo que estava lá com o Paul, também estava nessa conspiração. A gente viu, né, Hiro? A gente viu aqui também, Sora, a conspiração incluía o envio de um Gola, né? Como se fosse um clone do nosso Momoa, do nosso Duncan e da Ro, né? Do My Boy. Né?
No caso, ele Mas boy voltou. voltou, é Hyatt. Não, e voltou com upgrade, né? Um upgrade, um mentate, filósofo, e ele tava ali como se fosse uma armadilha, né? Então, pode falar, Eu teorizo que ele é o personagem favorito do Frank Herbert. verdade. Ou o que ele mais odiava e queria ver morrendo toda a vida. Cara, Tem isso. Eu acho que é mais odiável, viu? Porque o pobre do Duncan. O Duncan. Vocês vão saber, vocês vão Não, saber. Daniel, o Duncan está aqui no terceiro livro, né? E aí, no caso, a conspiração, na época, eles queriam quebrar a mente do Paul, né? Porque o Paul é o cara que via tudo, era presciente. E eles queriam tirar o Paul do trono, mas aí não é simplesmente matar, porque matar ia deixar lá o Marte, a figura mítica. Eles queriam destruir isso, né? E, em consequência disso, a gente teve Shane, grande Zendaya, vai voltar de novo, morrendo, né, no final do livro. Foi uma das partes mais tristes, porque ela morre sozinha. O povo não pode nem ficar ao lado dela na morte. Quando ela tem os gêmeos, né, a Ganima e o Leto, ela morre durante o parto. Nada parecido com os gêmeos aí também, que morreu durante o parto lá de Star Wars, Leto e Leia, mas tudo bem. Tio Jorge Lucas! Copia só não faz igual. Apenas coincidências. Apenas coincidência, é. Copia E aí só não faz igual. não faz igual. A gente ama Star Wars, mas tem que tirar a onda, claro. Mas aí nasceu dois filhos prescientes, né? A mesma habilidade que a Alia, né? Com todas as memórias genéticas anteriores, crianças que já têm toda uma capacidade de fazer as coisas. E a gente viu que o Paul, nesse livro, fica cego, né? Ele é pego por uma armadilha dos Fremen, do Kizarat, um queima-pedra, que é tipo uma pequena fusão nuclear, mata muitos soldados e ele fica cego. Mas como o Paul, só pra gente lembrar, né? Nesse Messias de Duna, ele é um cara melancólico, né? Porque ele tá com aquela visão presciente, mas ele tá com uma visão presciente presa a essa visão. Então ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, assim, talvez não seja coisa pior para uma vida de uma pessoa ela saber exatamente, com requintes de detalhes, tantos minutos vai fazer isso, aquela pessoa vem conversar com você, ela vai dizer isso, né? Então, quando ele ficou cego por essa explosão, ele conseguia andar pela rua, dizer quem era, os nomes, ele conseguia ver as pessoas porque estava vendo a visão dele. E aí ele renuncia a esse papel de imperador, de guia religioso, por ser um cego, vai para o deserto para morrer, porque a tradição Fremen é que os cegos têm que ser jogados em um exílio, né, mortal. E aí essa saída era tipo um ato final de humildade dele, de arrependimento, de liberdade, e para ver se essa imagem dele fica mais fragilizada e esse culto à sua figura não aconteça mais, né? E aí os filhos vão ser sob a proteção da sua irmã, da Alia, que vai ser a regente, está como regente, e filhos de Duna. E Paul some nas areias de Arrax, né? E aí ninguém sabe. Ele morre como uma lenda, né? Eu acho que vem até aquela máxima, né, de que o Paul ele se torna uma ideia, né? E como diria, né? Como diria o Alan Moore no Seu Bem de Vingança, a ideia são uma prova de bala, né? Mas ao mesmo tempo e eu acho isso fantástico em Frank Herbert, que ele sempre critica isso, né? Dessa religiosidade. O problema é que essa ideia também vai trazer muitas problemáticas, né? É um final muito... Eu lembro que quando a gente finalizou a gravação de Messias, a gente ficou meio assim, sabe? Dá uma angústia, né? Eu até falei pro Pascoal que o Messias não era o meu livro favorito, ele se tornou meu livro favorito. Eu adoro Duna, mas o Messias ele me apresenta uma sobriedade, né? Enquanto Duna tem todos aqueles amparatos de informações, tecnologia e de repente muitos personagens e uma guerra e ela se acaba. É até uma crítica que eu tenho, eu sempre falo isso, que eu acho que tudo se resolve muito rápido no final. Messias é um livro menor e ele é mais denso, sabe, né? você mastiga ele com mais tranquilidade. Ele é mais denso, né? Ele foca mais na tragédia, né? Isso, pronto. Como eu costumo falar, né? Os Atreides, eles são gregos, né? E o que são os gregos sem a sua tragédia, né? E nesse livro,
a tragédia de Poe é iminente de várias formas, né? Muito doloroso, né? Eu lembro quando o Pascoal a gente gravou o episódio da morte da Shani, ele se emociona até no episódio, né? Então, é um livro que eu acho fabuloso, que pra mim foi até demorado eu começar o Filhos, né? Porque eu ficava assim, caramba, essa história se fechou pra mim, sabe? Eu não sei, eu ainda não terminei todos os livros, mas eu não sei se vai ter final mais dramático que Tem. esse nessa. Não, eu sempre digo, pra Não mim, é? né, Messias de Duna não é o melhor livro, mas com certeza ele tem o melhor final da saga. Isso aí não tem igual, né? É incrível. Eu fico imaginando nos cinemas como é que vai Cara, vai a gente chorar vai muito. chorar muito. Com certeza. Nossa, se ele já. Do jeito que ele já colocou as coisas no capítulo 2 ali, eu tô muito assim, E, aguardando. Eu queria ter presciência pra poder ver esse filme antes da e o hora. Ranzino vai castigar Mas, pela trilha sonora e a gente. agora, Sora, tu tem a mesma problemática que eu, de que eu não consigo... Por exemplo, eu consigo ver o Timothée como esse Paul do primeiro livro, mas eu não consigo ver o Timothée como o Paul do segundo livro. Vai ter que deixar ele mais assim, com uma aparência de mais velho. E ele parece um garoto novo, né? E o pior que o desgraçado é Não, aquelas pessoas que não parece vai. que não vai envelhecer É. tão Vai cedo. mesmo, ele tem essa aparência e não. Vai- Eu não sei, eu acho que ele tem essa. Cara, eu assisti o filme dele lá, ele interpretando o Bob Dylan. Tem horas que eu não sei se era uma gravação mesmo do Bob Dylan ou se era o Timothée. Cara, ele consegue entregar. Então, assim, eu acho que cada vez mais ele tá conseguindo isso. E o Villeneuve sabe dirigir, gente. Não tem igual. Ele pega as pessoas e consegue tirar o máximo delas, assim. Então eu tô tranquilo com relação a isso. Eu me emocionei. Olha, quando o Timothée, em Duna Parte 2, faz aquele discurso pros Fremen, se eu tivesse com a minha adaga Cris, eu já tava saindo na rua pra seguir ele. Porque ele me convenceu, entendeu? Assim, ele mudou a perspectiva, a atitude dele, a forma de agir, totalmente diferente. Como ator, eu não tenho nada a criticar, porque ele é excelente, assim. Foi uma escolha precisa. Eu falo fisicamente, sim. assim, sabe? Eu tenho Sim, dificuldade sim. de ver ele como Mas, esse Paul cansado, né? Mas Nada que um bom trabalho de maquiagem e caracterização Sim. não faça, Não, o né? Villeneuve, ele fez ele me mostrou que o Dave Bautista era um baita de um ator do Blade Runner, né? E continua mesmo o Raban sendo exagerado, que tem que ser, né? Mais exagerado. Não, é. Mas. Eu tô até assim, porque eu adoro o Momoa, né? Mas aí o Momoa ele vai precisar ter uma carga dramática maior dela. Eu não sei se o Momoa tem. Ele vai conseguir, ele vai falar as palavras certas. Ele vai dizer, my boy, chegando lá como o Hart, né? A primeira coisa que ele vai falar pro povo. Mas, finalizada a nossa recapitulação de Messias de Duna, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio do Sora. O Notícias do Império hoje vai ser mais enxuto, né? Porque a gente tem muita coisa para conversar ainda sobre Duna. Só para falar que nesse nosso retorno, nós ainda continuamos bem, graças a Deus, né? Estamos bem no Spotify. 3.635 seguidores somente no Spotify, viu, Rio? Então, computando assim a galera no geral, a gente tem 4.000 e poucos, 4.300 seguidores. E é legal assim, porque a galera, normalmente, não só no YouTube, como no próprio Spotify, o pessoal esquece de seguir, né? Às vezes ouve, mas esquece de seguir, de comentar, né? Tem muito isso. Tem muito galera... isso, né? Você vê, às vezes você tem uma caralhada de visualizações e, porra, e cada ninguém comenta. Disso aqui.
ninguém Tem gente que comenta. às vezes tá lá toda semana quando Não sai o é. episódio, mas não lembra de seguir, né? De seguir, né? Às vezes o comentário fica até calado porque tem gente que tem preguiça mesmo, ou então tem gente que não gosta, né? Porque a internet é complicado, né? Você diz assim, eu adorei, aí já vem um comentário, adorou por quê? É. Mas o seguir a galera esquece, então sigam. E mandem comentários lá no Spotify. Comentários como esse aqui do Michel, que ele falou: Opa. Olá, Pascoal e Hildon. Conheci o podcast há alguns meses. Estou acompanhando o livro Duna e vi os vídeos da série. Como ainda não saiu o episódio novo, voltei para o primeiro vídeo, que é uma entrevista com o editor da Aleph, o Adriano, né? Que topa, surpresa, spoilers, pode ser que volte. Meu, que evolução que teve, hein? O conteúdo já foi maravilhoso, mas a edição melhorou muito. Parabéns ao Hildon. Lancem mais episódios, por favor, senão eu vou ficar com abstinência. Abraço. E aí o Migliorini, espero que eu esteja falando certo. Migliorini, porque vários antigos episódios sumiram, não consigo achar o capítulo 1. Ele já voltou, viu? Pra galera. Todos os capítulos de Duna voltaram. Só não está agora o 34 nessa semana, mas vai voltar. Talvez quando você estava ouvindo, talvez já tenha voltado. O 34... Gente, para explicar um pouquinho, né? O nosso hiato foi porque, como a gente fazia um podcast de Duna, né? Fazia todo sentido a gente utilizar algumas músicas. E olha que eu nem utilizava, tipo, absurdamente, né? Utilizar as músicas do Zimmer, né, cara? Que fazia todo sentido pra gente. Só que aconteceu uma problemática, né? O Spotify começou a derrubar por direitos autorais. E, óbvio, a gente tem que se adequar mesmo. Então, a gente tá vendo, eu como editor, né, o Pascoal diz assim, não, a gente tá aí, mas eu tô nessa força-tarefa, porque todos os episódios eu tô refazendo, refiz a abertura, e então, infelizmente, eu sei que muita gente tava acostumado, né, às músicas do filme, infelizmente a gente não vai estar podendo mais usar, para não ter mais essas dores de cabeça, então eu tô utilizando sempre músicas de no copyright, né, tentando. Cara, vocês não sabem o que eu tive que fazer pra buscar uma música no copyright que lembrasse alguma coisa, sabe? Então, até porque eu não vou botar também qualquer música, pra mim tinha que fazer sentido, né? O perfeccionista aqui em mim não me permite botar qualquer coisa, sabe? Então, é isso. Aí o Rio tá nesse trabalho aí, Hércules, mas tá dando certo, a gente tá voltando aqui aos poucos e colocando todos os episódios. Agradecer a galera que são os nossos apoiadores, que estão firmes com a gente mesmo com esses meses parados. Ó, Hildo, obrigado. Lá gente, no Catarse, quem quiser apoiar a gente tem a plataforma no Catarse, para poder dar esse apoio, né? E lá a gente continua com o grande Rogério Acioli, né? Há 30 meses apoiando o DunaCast. O Hudson Pacheco, há 28 meses apoiando o DunaCast. O Fernando Calvão, 17 meses apoiando. O Antônio Chaves, 21 meses apoiando. Temos o Fernando Sarmento, que é o nosso cara lá, o nosso Krizat Haderach de apoio. Ele está 35 meses apoiando o nosso podcast. A Júlia está apoiando há 20 meses. E temos uma nova apoiadora lá, Kisla Alves Machado. Começou a apoiar agora lá o DunaCast. E, obviamente, Hildo, a gente tem o nosso apoio pelo Pix. Se você não quiser ir lá no Catarse, acha chato, ou acha que é mais burocrático, como é que faz para o nosso Pix? O Pix, que é a melhor forma de você ajudar o DunaCast a continuar, né? No Pix direto. Inclusive, eu sempre agradeço a nossa querida Beatriz. Paga o ano. Ela bem na G7, ela paga logo o ano. Inclusive, a Beatriz, se vocês quiserem entender mais sobre os caminhos da dublagem, a Beatriz tá com uma promoção bem legal do audiobook dela. Contextualiza quem é a Beatriz, quem é a Beatriz, quem ela dupla a voz. A Beatriz Villa, ela é só dubladora da Freya, do God of War, né, e de vários outros personagens, e se você quiser entrar nesse mundo da dublagem, entra lá em contato com a Beatriz, porque ela tá com esse audiobook bem interessante, bem bacana também, viu? Então eu quero agradecer, e se você quiser participar, né, quer dizer, quiser apoiar o nosso trabalho, que a gente tá dando trabalho, mas vai dar tudo certo. Você pode mandar o Pix direto pro nosso e-mail, que, né, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, que é dunacast@gmail.com. Dunacast@gmail.com. Já ajuda direto, já vem direto, até pra gente cada vez melhorar mais, porque a gente tem vários projetos, a Nave Mãe tá publicando muita coisa interessante e a gente quer dar continuidade com esse material para vocês. E aí a gente tem a Beatriz Member, como o Hildon falou. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado mesmo por esse apoio. O Wellington Cedran Vital, todo mês ali no Pix, tá ali até antecipando
sempre tá ali, o Wellington, muito obrigado. O Alan Samuel Soares, ele até colocou a mensagem: um apoio ao DunaCast nunca se atrasa nem se adianta, ele chega na hora que tem que chegar. Alan Samuel Igual o Soares. Mago, excelente, Bom. excelente E referência. também o Marcos Edson Rocha Mota também apoiou a gente esse mês. Então, sigam aqui pra gente continuar, né? Pra gente colocar esse podcast cada vez mais com várias análises, porque agora a Nave Mãe finalmente ampliou aí pro Brian Herbert o universo expandido de Duna, e ela já começou com Irmandade de Duna, obviamente porque saiu aquela série da HBO, né? Duna Profecia, que é baseada nesse livro. A Nave Mãe já colocou, e como ela coloca a Irmandade de Duna, aquilo ali é o começo de uma trilogia. Então nós já temos 3 livros garantidos aqui, e recentemente ela lança a Casa Trades, que é de outra trilogia. Então a gente já tem garantido 6 livros aí do Brian Herbert para analisar. 6 livros de 30 e poucos dele, mas a gente chega lá. A Nave Mãe chega lá e aos pouquinhos ela vai colocando tudo isso. Mas vamos então para a análise dos 3 capítulos do livro Filhos de Duna. O começar é o momento mais delicado na correção do equilíbrio. Eu adoro essa frase inicial de Duna e essa tradução específica, não é da Aleph, é da Nova Fronteira, a que eu aprendi a conhecer Duna e eu decorei ela e não tem como sair da minha vida, né? Então, começar é o momento mais delicado na correção do equilíbrio. Antes de a gente começar a falar dos capítulos em si, Hildo e Sora, só para colocar no contexto, tá? Filhos de Duna é o 3º livro publicado pelo Frank Herbert. Foi publicado em 1976, tá? Aí ele teve um hiatozinho interessante, porque o Messias de Duna, o 2º livro, foi em 69. E aí, em 76 é lançado o Filhos de Duna. É o 3º da saga. Ele foi publicado pela editora Putnam, lá nos Estados Unidos. Quando foi lançado em 1976, Hildo e Sora, ele foi sucesso imediato de venda. Chegou a ser... Ele foi o primeiro livro de ficção científica a alcançar o primeiro lugar na lista do best-seller da New York Times. Primeiro livro. E Duna, nem Duna conseguiu isso. O Filhos de Duna, exatamente. O livro de Duna, Filhos de Duna, conseguiu esse feito, né? E aí consolidou o Frank Herbert como o maior dos escritores. Na imprensa, né? Como é que foi visto esse novo livro dele, né? Exaltaram, né, a profundidade filosófica e política do livro. Eles ficaram mais felizes, Sora, porque assim, o Messias de Duna foi odiado, porque matou o Paul, né? Então, gente, você matou o cara que todo mundo aprendeu a amar, e era um livro mais introspectivo, né? E aí não gostaram daquele tom sombrio, introspectivo do Messias de Duna, mas gostaram de Filho de Dunas porque ele lembra a mesma estrutura de Duna, né? Mais pessoas participando ali das atividades, do enredo, mais tempo de personagens, houve a expansão do universo político e ecológico, mais questões místicas e religiosas e, obviamente, a aparição dos gêmeos Leto e Ganima, especialmente o Leto II, né? Que vai ser uma das situações mais interessantes, que ele vai ter várias surpresas no decorrer do livro. E essa jornada do Leto II fascinou e dividiu os leitores, né? Vai se tornar uma figura central na mitologia da série. E aí, grande Hildo, grande Sora, a gente passa para o capítulo 1, Hildon Oliver. Capítulo 1, que a gente, claro, inicia rapidamente, falando aqui sobre esses excertos do grande, do Momoa. O excerto é dele. My boy fala que ele acha, ele tem ódio. Cara, imaginar o Momoa como Mentat vai ser difícil, mas tudo bem. Ele fala que ele tem ódio, porque ele diz que os ensinamentos, né, o que o Muad'Dib pregava, se tornou superstição, se tornou... Os corruptos se apropriaram dessas palavras, parque de diversões das superstições, dos escolásticos, da corrupção. E ele diz: o Muad'Dib apenas pedia uma vida equilibrada, né? Para que o ser humano pudesse enfrentar os problemas quando
esse universo está em eterna mudança, né? Então eu preciso sempre ter a resiliência, né? De como vai reagir diante de novos problemas. E aqui o Mentat Danka Idaho diz que a galera colocou isso como coisa baixa, básica, né? E aí ele fala assim, ele disse que essa evolução se desenrola de acordo com princípios mutáveis, que só são conhecidos pela eternidade. Então, o Rio do Sora, a gente começa aqui falando que parece que o povo não aprende, né? O Paul se sacrifica, morre lá no deserto, e a galera ainda tá pegando as palavras dele, desvirtuando e colocando para pedir dízimos a mais, assim, né? Em relação à vida das outras pessoas. Olha aí, quem diria que isso ia acontecer, né? Isso não acontece hoje em dia. Isso não acontece. O Hildo até citou uma frase muito boa do V de Vingança, né, no início do podcast, falando que as ideias elas são a prova de balas, né? Mas esse início me faz pensar sobre como as ideias elas também têm a desvantagem de não conseguirem falar por si só. As pessoas Exatamente. pegam, desvirtuam, né? Começam a se aproveitar daquilo. Quando você vê uma ideia que ela tinha uma intenção boa, acaba virando bagunça. E Bagunça, vira mesmo, vira mesmo. fanatismo, É. morte. Como a senhora falou, né? A ideia ela não se manifesta, né? Ela não se contextualiza, né? Ela não fala, não, peraí, isso tá maluquice, né? Então o próprio Jesus sofre bastante com isso, né? Que todos os seus ideais de amor ao próximo foram completamente deturpados, né? Sim. Total. Várias figuras religiosas, né? A gente tem os extremismos religiosos, não só no cristianismo, né? Da mesma forma que tem as pessoas. Aí você achava que com o Paul não seria igual. Né? O povo tá aí mostrando uma tradição, que era o que o Frank Herbert realmente queria mostrar, né? Esse perigo de você divinizar um herói. Antes do seu Alan Moore dizendo que era perigoso a gente estar ali admirando os heróis, né? Indo ao cinema, idolatrando. Frank Herbert, em 1963, ele fez o livro, né? Em 65 ele lança. Ele já falava desse perigo de pessoas com superpoderes serem colocadas num pedestal muito alto e a partir daí ele poder querer fazer o que ele bem entende sobre o restante das pessoas, né? E as decisões elas podem ser fatais e elas podem matar milhões, bilhões, né? E nós também vemos isso hoje em dia, né? A política mundial, né? toda essa situação de que líderes despreparados ou que apenas querem se aproveitar do seu cargo e do apoio que tem, às vezes até mesmo religioso, para fazer o que bem entende e ver as pessoas sofrendo e morrendo aí em várias guerras que a gente acompanha hoje em dia. Não, o próprio... Tem uma entrevista do Frank, né, Pascoal, que você deve saber melhor até do que eu, mas ele fala justamente sobre líderes que sentem que estão certos, né? Ele até fala sobre nunca confiar nesses líderes que acham que eles estão com certeza do lado deles, né? E também ele fala sobre o lance desses líderes que possuem o carisma atrativo das massas, né? Não confia, né? E o mais legal é que o Paul ele se utilizou desse carisma e desse atrativo, ao mesmo tempo que em Messias você vê que ele queria se desvencilhar desse carisma, né? Mas já era um momento muito difícil, né? Ele já não tinha como fazer, né? E... Sim. Já tinha se tornado algo maior do que ele. Exatamente. Então, assim, ele e o Frank Herbert, ele até fala sobre como esses líderes carismáticos, eles acabam por atrair os corruptos, né? Que deturpam os ideais e as ideias dele. Então, tava tudo mapeado, né? De que quando a gente fosse entrar nessa jornada após o adeus, né, de Paul, o local não estaria muito bom, né? Não seria um mar de rosas. Paul não deixou... Ele pavimentou o império dele em sangue, em morte, né? Não seria tão simples. Não é uma herança legal, uma herança pra quem legal. fosse pegar. Não é legal. E é interessante... Pode falar, Sora. No Messias de Duna, a gente vê, né, que por mais que ele tentasse
lutar contra esse legado de violência que se criou em cima da figura dele, ele não consegue, não importa o que ele faça, continua o fanatismo, continua pessoas pegando ali a imagem dele de poder e usando em prol das ideias delas mesmas, né? E no fim ele só percebeu que realmente não tinha o que E o fazer. legal desse primeiro capítulo, só para contextualizar, né, a galera que tá ouvindo, esse primeiro capítulo é muito interessante porque a gente está em Arrax, em Duna. A gente está no Siete Tab, que é o Siete. A gente tá na mente do E Stilgar, a né? gente está com o Stilgar, né? O Stilgar lá. Esse livro ele começa 9 anos, né, os acontecimentos desse livro são 9 anos após a morte de Shani, né? Shani, quem gosta de falar assim, né? Shani. E a gente vê lá o Stilgar sendo o guardião. Lembrando que quem é a regente é a Alia, né? Mas assim, o Stilgar tá lá como cara, o vovozão, né? Porque ele já tá mais idoso, mas assim, um cara que tá ali responsável, né? E aí, Hilda e Sora, a gente meio que é surpreendido nesse capítulo, né? Porque aqui a gente vê que os gêmeos já estão com 9 anos de idade, os dois meninos, e ele está ali fazendo a ronda noturna de ver se o local onde os meninos estão é seguro. E aí ele fala, né, que ele tá com a luz, a gente começa a narrativa vendo que tem uma luz passando num quarto, e ele fala assim, a luz flutua pelo quarto, testando, buscando, havia algo de ameaçador nela, na luz, uma insatisfação desassossegada, né? E aí a gente descobre que é o Stilgar, ele está utilizando um projetor, que era para poder ver se existia algum sensor de movimento além das crianças, dos meninos, do filho de Muad'Dib. Ele até fala que o projetor o deixava irritado, ainda que dependesse dele, porque era um sutil instrumento do Império, né? Um dispositivo para detectar a presença de grandes corpos vivos. E aí, Hilda e Sora, a gente vai começar a ver aqui uma certa insatisfação do Stilgar, porque quando ele fala um sutil instrumento do Império, ele próprio, né, Hildo, foi e é um sutil instrumento do Império. Ele estava lá no Jihad. Essa luz mexendo é muito esse inconsciente dentro dele dizendo, cara, eu fiz muita merda, eu me afastei das minhas origens, eu matei muita gente. E ele é vamos lá, é o Stilgar, né, cara? É um Naib, né, cara? Um cara que ele era pra defender toda a cultura Fremen, né? Então ele sente que os caminhos que foram colocados e que ele também colocou, porque ele até fala, né, Muad'Dib só existiu por conta de mim, né? O meu sangue corre também, né, nos filhos de Muad'Dib, né? E ao mesmo tempo ele se coloca nessa situação, será que a irmã dele correto, né? casou com Let Kynes. Com Leat Kynes. Então, assim, aí ao mesmo tempo ele fica assim, caramba, será que eu fiz correto? Será que o caminho era esse? Porque rola, e será que eu não consigo resolver isso aqui? Simplesmente com a minha adaga? E dar um fim nisso tudo e tudo voltar ao que era antes, né? Vocês não se assustaram em você ter o Stilgar, que é sempre o cara que tá ali ao lado do Muad'Dib. Do pensamento dele cara, eu posso fazer uma coisa bem tranquila aqui, né? Esses filhos de Muad'Dib são de carne e sangue. 2 simples golpes de minha faca fariam o coração deles parar. E sua água retornará a trevo, né? Sempre se assustaram, não? Que babá é essa? Já teve uma babá assim? Cara, na verdade, assim, se a gente pensar no contexto ocidental que nós vivemos, sim. Mas complicado. ele é um Fremen, né? E essas crianças também são Fremens. Então, e ele deixa bem claro no que ele fala. Em nenhum momento ele fala, eu pegaria a minha faca e degolaria, o sangue jorraria. Não. Ele fala na ritualística, né? Pegaria minha adaga, Chris, e a água deles retornaria. Porque é isso, eles são Fremens. É tipo você querer que o povo sertanejo sofrido seja suave. A gente tá passando necessidade aqui da água. Não, de boa, tá tranquilo. Vamos comer um mandacaru que tá de boa. Não, é um povo sofrido mesmo. É um povo que a guerra e a dor e a morte fazem parte do seu dia a dia, né? Então, eu acho fantástico até a delicadeza do Frank Herbert
em escrever algo tão ruim, sabe? De uma forma que não fica agressivo, né? Não, ele é interessante. Fica um pouquinho, né? Mas assim. E Sora, olha quem. Eu vou só falar aqui uma frase e tu complementa, Sora, com o que tu vai falar. Porque é interessante que ele fala assim: houve um tempo em que ele se sentiria orgulhoso de si mesmo, como Frame, quando pensava que o deserto era seu amigo. Em seus pensamentos, chamando o planeta de Duna, e não de Arrax, né? E aqui mais na frente ele fala que é esse novo planeta que está praticamente com 50% da sem deserto mais, que está a transformação ecológica que está acontecendo, ele não chama mais Duna, ele chama Haxigal como invasor. Então ele se sente o invasor, ele não se sente mais... Aquele planeta não é amigo mais dele. É interessante, né, Sora? Tem até uma frase muito boa que ele fala nesse momento, né? Como as coisas são simples quando nossos Sim. messias não passam de sonhos. E eu acho que ele, nesse momento, ele tá, assim, numa situação que ele se tornou mesmo um instrumento do Império, só que eu sinto, pelo menos no Stilgar, um certo remorso. Ele não está ali porque ele queria estar ali. Ele está ali porque ele acha que ele consegue, de alguma forma, se redimir estando ali. Sim. Mas Sim, essa eu tô pensando redenção a a mesma gente coisa. é uma coisa que tá nebulosa até pra ele, né? Tanto que ele tá se questionando ali. Resolvo isso com a minha adaga agora? Espero. Ele tá... Se vocês lembrarem, Messias de Duna, ele virou um serviçal. Um burocrata. E ele tinha todos os contatos e ele assumiu esse manto de burocrata, esqueceu um pouco que era ser Frame. Então, e o Paul ficava assim, pô, decepcionado com isso. O Paul queria ele Frame. Então, Uhum. lá pela parte final do livro, né, o Paul dizia: lê isso aqui, cara. Olha, eu matei mais gente do que esses caras que tu vai ler aqui dessa história. Querendo que ele começasse a pensar de forma independente. E no final de Messias de Dunas é interessante que ele faz um pequeno ato de rebelião. Porque o Paul, né, ele fala assim, ele dá as orientações para ele: olha, eu quero isso, isso, uma das coisas é não mate a reverenda madre Morrian, né? A Gaius Morrian, que ela estava lá. Ele droga. Ele droga e mata, né? Ele mata a reverenda madre. Ele não perdoa. Então, ele já estava começando ali a rebelião interna dele de desobediência, né? É. Então isso é muito interessante. E ele fala isso aqui, porque ele diz que o deserto antigamente era amistoso para ele, e que agora não, né? Que agora e aí e eu também acho, gente, que ele tá querendo ir para a questão mais, como a Sora falou a frase dele, mais básica, mais primordial, né? De que eram muitas coisas que ele fala. Agora estava consciente de muitas coisas, da política, das profundas consequências, né? Mas ele fala assim, mas esse antigo núcleo, antigo, aquele frame raiz, estava clamando por atenção. Estava instigando a retomar valores mais limpos, mais práticos, mais... Né? Então, e aí Mais também puros, né? mais puros, mas às vezes também, sabe o que eu acho, Sora? É porque também, aí eu me lembro muito do Matrix e do Cypher, né? A ignorância é uma bênção também, né? Então, às vezes, você fazer aquele básico, seguir aquele trivial, não tem que tomar tantas decisões ou se envolver em tantas estratagemas, né? Tantas coisas assim à parte. Às vezes é melhor você fazer o simples, para não complicar. Eu acho que o que está assustando o Stiga foi toda essa complexidade. São esses dois meninos de 9 anos que ele fala que conseguem lembrar de tudo, são tão inteligentes como mais do que qualquer frame, estão lá participando de orgias, estão participando de conselhos. Não, São dois cão, não. isso sim. E aí ele, cara, é muito assustador mesmo ele acompanhando tudo que ele viu do Muad'Dib. Deve ser um negócio muito estranho, né, o Sora e Hiro? Tá. Pensou ele dizer assim, rapaz, respeita que eu sou praticamente seu avô. Ele disse assim, a minha tia também mandou um abraço pro avô dela, né? E outra coisa que para ele é absurdo, que é também a questão da tradição dele, né, do que é ser frame, que também tem isso, ele começa a perceber que tá se perdendo. Porque assim, olha, cara, que eu li isso aqui, você fica assim,
os numerosos habitantes atuais não mantinham mais a rígida disciplina da água. Né? E por que deveriam, né? Porque 8 frames tinham sido vítimas de uma inundação e morrido afogados. Gente, esses frames morreram afogados. Cara, Acho que o povo não sabe nadar, mas nunca nem viu isso tanta água. aqui, isso aqui é loucura. E aí, nessa continuação, né? Que é interessante, ele fala de outra questão. Sim. A patroa Hilda Sora, a patroa Lady Jéssica, ela, que é o ponto ali que faz toda a história de Duna acontecer. Ela, nesses 12 anos lá depois de Duna, de Messias de Duna, ela não apareceu. Ela foi pra Caladan. Ela já não suportava a Hax, né? Mas vamos colocar o seguinte, tá? Compreensível também, né? Compreensível. Ela perdeu o amor da vida dela, né? Lá. Ela perdeu o neto. Ela foi submetida a várias situações ali extremas, de decisões que poderiam levar a vida ou a morte dela. Então ela... E perdeu o filho, né? E perdeu o filho, porque o Paul também Eu morreu. diria que ela perdeu os 2 filhos, né? Porque o Paul, ele praticamente se tornou algo pertencente aos Fremen. Isso. E a Alia, ela foi obrigada a passar por um processo que mudou completamente tudo assim que viria para ela no Sim. futuro, Não, né? quando a gente para também pra pensar, né, Pascoal? A própria tutora dela, né? A mestra dela também foi pros caralho, né? Foi, matou também Por toda a problemática que ela tem, a Jéssica sabe que assim, vocês estão matando o Bene Gesserit aqui a torta direita, né? Exatamente. E aí é uma coisa que o próprio Stilgar fala, né? Porque é interessante que ele fala assim, será que ela está novamente? Porque a Lady Jéssica sempre fazia as coisas no início de Duna, mesmo lá com o Paul, ela pensava, será que eu devo falar para a Irmandade? Assim, a gente vai notar mais na frente algumas situações, né, para não dar spoiler, o que é essa ligação com a Irmandade, né? Como é que faz, o que é que acontece, por que tem essa... E aí eles não sabem se ela voltou de novo para a Irmandade, o que é que elas querem, o que é que ela quer lá voltando para lá. E aí ele até fala assim, né? Que ela é uma reverenda madre, né? Que são mulheres incisivas, perigosas. E aí ele fala assim, será que se a Jéssica lhe ordenasse o suicídio, porque a gente sabe que o Liet Kynes, lá em Duna, para poder conquistar o apoio dos Fremen, né, na parte ecológica, foi determinado uma pessoa para matá-lo, e quando o cara foi matar, ficou ouvindo lá ele falar e acreditou. Então, como ele já tinha desembanhado a Adaga Cris, e a Adaga Cris, quando é desembanhada, tem que ter sangue, ele cometeu o suicídio, mas preferiu deixar o sonho vivo. E aqui ele fala isso, né? Será que se ela pedisse para eu cometer suicídio, né? Será que eu obedeceria? Olha aí, o Stilgar aí dizendo, não sou mais. No final aqui é interessante que ele diz que eu sou apenas o serviçal, mas ele não tá mais com essa vontade toda de obedecer sempre, não, Hilda e Pro Sora. bem ou pro mal, agora ele está em dúvida sobre a posição dele ali. Acho que a Sora foi Exato. perfeita nessa colocação agora, porque o Stilgar, ele é o mais believer de todos, né? Ele foi o cara que acreditou desde o início, né? Quando ele percebeu que as coisas poderiam acontecer, e o filme até brinca muito com isso, né? Deixa ele mais believer ainda. Mas ele é o cara que acreditou, né? Em Paul, acreditou em quem ele era, se tornou o seu braço e tudo. Ele, inclusive, se dedicou a se sacrificar, né? Disse, não, eu vou morrer aqui por ele, né? Até o Paul falou assim, te aquietar, macho, eu preciso de ti, né? E, de repente, o sonho dele, esse cara que era o da crença de tudo, ele deixou de acreditar um pouco. Exato. Ele parou pra pensar assim, tá valendo a pena eu acreditar tanto assim, sabe? Uhum. E ele tá naquela tradição Fremen porque ele fala que, inclusive, né, que a Irmandade está voltando, não se sabe. Porém, a Irmandade decreta que a Alia é uma abominação e ele fica perguntando, cara, será que esses meninos, né, vão seguir que caminho? Quem são essas pessoas, né? Quem são essas crianças, né? Qual tipo de atitude que os gêmeos eles vão seguir, né? Qual o caminho que eles vão seguir, que é o grande problema. E ele fala, né?
que as feiticeiras, as Bene Gesserit, elas com certeza elas vão querer o esperma e os óvulos, né, desses gêmeos. Porque elas precisam ter isso para dar continuidade lá no plano maluco delas ainda de gerar um Kwisatz Haderach. Então é bem interessante essa questão. E aí, para mostrar o que vocês dois estão falando, desse novo estilo, cada vez mais insatisfeito com essa vida atual, com essa forma de ser controlado, ele fala, né? Era a religião de Muad'Dib que mais aborrecia o Stilgar. Porque tinham tornado Muad'Dib um deus. Por quê? Ele pergunta, né? Por que deificar um homem que se sabia ser de carne? É muito interessante ele falar isso, né? Então ele fala assim, com o governo e a religião ligados, ferir a lei virava pecado. Um cheiro de blasfêmia invadia o ar como fumaça sempre que havia algum questionamento de editos governamentais. A culpa da rebelião invocava o fogo do inferno e julgamento moralistas. Gente, tem coisa mais atual do que isso hoje em dia? Tipo assim, me sigam porque eu estou do lado de Deus, quem não tiver, for contra mim, tá contra Deus, não tá seguindo a Deus, é do demônio, é do Satanás. Cara, isso é muito atual. Assim, um negócio... Lá no primeiro Duna, o Frank Herbert, ele coloca meio que assim, galera, misturar governo e religião pode ser que dê ruim, pode ser que seja um problema. Aí nesse livro ele já tá falando assim, ó, misturamos governo e religião, e olha aí quantas pessoas morreram, toda aquela tragédia que vocês viram lá no Messias de Duna, e depois da tragédia que aconteceu, estão repetindo os mesmos erros. Exatamente. Né? Exatamente. E, cara... Tipo assim, galera, eu falei que ia dar merda, deu merda. Uhum. Essa parte que ele fala, né, sobre endeusar o Muad'Dib, que era um homem, e por que tornar ele um deus, realmente é muito interessante. Mas aí que você vê que não era a intenção tornar Muad'Dib um deus porque se viu ali algum tipo de habilidade divina, mas sim porque ele foi uma figura que o possibilitou criar todo um sistema extremamente autoritário em cima das pessoas, né? Porque aí você não estava quebrando a lei, você estava indo contra a religião, você estava cometendo atitudes que iam te levar para o inferno. Cara, é muito, muito... E o que ele queria realmente era que os Fremen saíssem de uma opressão de um império, né? O Mahdi, o cara que ia levar para o paraíso, era para transformar aquele local que era horrível no paraíso. Não queria dizer que ele iria pegar todos os Fremen, ir para outros planetas e matar bilhões de pessoas que pensassem diferente, né? Então, assim, esse não era o paraíso que talvez ele esperava. Agora sim, vamos também ser bem justos, tá? O Paul não fez nada sozinho. Todos os capitães, Fedaykin, todos os Fremen, todo mundo que estava lá com ele, apoiou, assinou embaixo, o próprio Stilgar. O próprio Stilgar fala aqui que ele matou muita gente que ele ficava com vontade de ajudar, assim, ele tinha inveja da galera se rebelando contra o governo do Muad'Dib, né? E mesmo assim, e aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz, sim, a minha faca poderia dar cabo, eu poderia matar esses dois meninos aqui, mas se eu matasse esses gêmeos, o que aconteceria? Esse vácuo, né? Será que vai gerar novas complexidades, novas ondas de caos, né? Novas ordens e desordens, né? E aí o Stilgar diz aqui, ele suspira, e aí ele fala, é melhor enfrentar o que vem quando vier. Ainda sou um serviçal. Então ele prefere dizer, não, eu vou um dia de cada vez com o que eu já tenho aqui. Eu já não entendo o que eu tenho aqui. Se eu destruir ou matar esses meninos, ainda mais a situação. E é tão interessante que os Fremen, a raiz do Fremen, a religião do Fremen, é islamismo com budismo. Essa mistura, né? E é interessante que dois textos aqui que são colocados nessas duas páginas que falam o seguinte: a ordem de Deus vem, portanto não tente apressá-la, cabe a Deus indicar o caminho, e alguns de fato se desviam dele, na página 20, e na página 21 ele fala, certamente pusemos no pescoço deles grilhões que chegam até o queixo, para que suas cabeças se mantenham erguidas,
E pusemos diante deles uma barreira e atrás deles outra barreira. E nós os cobrimos para que não enxerguem. Isso aqui é do Alcorão, tá? Então você vê toda essa ligação dos frames, obviamente, com o islamismo, né? Também com tribos da África, mas muito aqui, né? Da questão do Islã. Então é muito interessante ver essa situação. E aí ele termina esse capítulo dizendo: melhor preservar aquela única virtude que ele ainda prezava, porque ele perdeu tudo das tradições, né? Que é a lealdade. Melhor ter as complexidades que se pensava conhecer do que as complexidades que desafiavam o entendimento. Não, chega de sonhos. Os sonhos viraram pesadelos para ele e para muita Nossa, gente. Né? porque finalmente tinha se concretizado o sonho dos Fremen, né? A Hax estava completamente transformada, assim como o pai de Liedkine sonha lá no primeiro livro, mas qual foi o preço disso? Qual foi o custo disso? Isso é incrível, não tem como. Vamos então para a análise do capítulo 2. Desafio. Você viu o pregador? Resposta. Vi um verme de areia. Desafio. O que me diz desse verme de areia? Resposta. Ele nos dá o ar que respiramos. Desafio. Então por que destruímos a terra dele? Resposta. Porque Shai-Hulud, o verme da areia deificado, ordena que o façamos. Enigmas de Arrax. Por Hark al-Ada. Grande Rio do Sol, capítulo 2. A gente começa aqui, obviamente, com esse certo. E aí aparece um personagem. Nós devemos conhecer um pouco melhor no decorrer do livro, que é o Pregador. Que é tipo um enigma ali, um jogo de palavras, né? Você viu o Pregador, aí viu um verme de areia. O que me diz desse verme de areia? Ele nos dá o ar que respiramos. Então, por que destruímos a terra dele? Porque Shai-Hulud, o verme de areia, ordena que o façamos. Aqui é um pouco um desafio, uma contradição que a gente viu aqui em Stilgar, né? Se existe o verme de areia, por que está sendo destruído? E destruído como, né? A partir do momento que eles aumentam a quantidade de terra verde, né? De plantas, diminui o deserto, né? Então o verme ele só sobrevive no deserto, ele não gosta de umidade, não gosta de água. E isso pode estar afetando. Então começa meio que com essa situação. O que é que nós estamos fazendo? Estamos fazendo certo ou errado? É para virar... Porque a grande pergunta é, o Mahdi veio para transformar em paraíso, mas na antiga religião Fremen, o Shai-Hulud também era uma adoração. Né? Eles adoravam o Shai-Hulud. E né? tem outra questão que não é mencionada no capítulo, mas que eu pensei também enquanto estava lendo, é que menos verme de areia, menos especiaria também, né? Exatamente. Que é o que move o Império, né? Então, será que a produção caiu? Será que a galera tá insatisfeita ainda por conta disso, né? Será que a regência de Alia é algo que as pessoas agradam, né? Porque a gente já viu um comentário no capítulo anterior do Stilgar falando um pouquinho da Alia, né? Que a Alia é uma abominação. Será que os meninos são uma abominação? Então, assim, parece que tá acontecendo alguma coisa com a Alia. E nesse capítulo 2, a gente conhece finalmente aqui os gêmeos, né? No capítulo anterior eles estavam dormindo. Agora eles se levantaram 1 hora antes do alvorecer. Estão ali comendo um mingauzinho simples com tâmaras e nozes misturadas num líquido extraído de especiaria. Deve ser uma coisa deliciosa. Não é o cafezinho Fremen, mas é algo delicioso. E é interessante porque eles aparece uma das personagens que eu mais gosto desse universo. Que é rara, gente. Esse capítulo aqui, vamos só contextualizar pra galera. É um capítulo em que aparecem os gêmeos Leto e Ganima. Né? Mas esse capítulo, a gente vai notar, está girando em torno da vinda de Lady Jéssica para Arrax. Um capítulo anterior, a gente já viu Stilgar falando isso. Por que Lady Jéssica está voltando do exílio? E essas são as mesmas perguntas que Ganima e Leto estão fazendo aqui, estão conversando e estão fazendo, né? Por que ela saiu lá do alto exílio, Hildo?
lá em Caladan, tomando sua cervejinha de especiaria nas lindas praias paradisíacas daquele planeta. Pra que voltar, né? Então a desconfiança deles ali é algo incrível. Assim, por que ela tá Mas- voltando? A gente sabe quando Jéssica entra em cena, alguma coisa ela tá aprontando, né? Alguma coisa ela tá aprontando. E Isso é a gente sabe que os gêmeos são do cão, então eles já sabem, São. mesmo Uhum. não tendo convívio nenhum com a avó, eles já sabem, aí vem, aí tem coisa. hein? E a Hara, cara, porque assim, eles estão comendo e a Hara chega, né? E a Sarah observa. Cara, Que que eles personagem maravilhoso a Que Hara, personagem né, maravilhoso. Cara, ela é uma pessoa que, pô, deve ser incrível de esse personagem. Era pra ter aparecido, assim, né? No filme. Porque ela é aquela pessoa que ela bate de frente. No primeiro Duna, ela batia de frente com a Jéssica. E ela amava a Alia. Ela brigava lá com os Fremen, defendendo a Alia. Né? E a Jéssica ficou até admirada no primeiro livro, que ela tinha muito amor pela Alia, né? Que não deixava que nada acontecesse. E ela cara a cara com a Reverenda Madre, ela não tem medo. E aqui ela mostra, Hilda e Sora, a mesma situação, né? Porque o Leto e a Ganima se arrumaram de forma elegante, até mesmo luxuosa, diferente do modo como eles estão habitualmente acostumados de se vestir dentro do Sete Tabres, né? Que é uma outra coisa interessante, Hilda e Sora, que a gente acabou Sim. não, que foi o que a gente foi comentar. Eles não estão no palácio lá em Arrakina. Eles não estão vivendo lá no palácio como o Paul foi. O Paul foi viver lá no palácio. Os gêmeos estão sendo Siete. frame raiz. Eles estão É. do Siete. Eles estão lá. Eles são frame. Eles nasceram, né, dentro de toda a situação. Eles estão lá. Uhum. E aí a Hara, ela é muito astuta. E aí ela diz assim: vejo que vocês se vestiram em honra da sua avó, né? E aí o Leto, pra brincar com ela, fala: como não sabe quem é nossa própria honra? Aí Hara enfrentou o menino, né? E falou: meus olhos são tão azuis quanto os seus. Nossa. Foi quase E aí aqui no Ceará, tipo, meus ovos. É muito A bom, cara. Ganima riu alto, né? E aí ela fala, né, que a Hara era sempre hábil nesse jogo de desafios, né? E numa única sentença ela disse: não zombe de mim, menino. Você pode ser da realeza, mas nós dois carregamos o mesmo estigma, né? O mesmo estigma de vício de melange. Olhos sem a parte branca. Que frame precisa de mais elegância ou mais honra que Aí essa? o Leto, né, que ele é moleque piranha, ainda dá em cima da Hara, né? Ele já disse, se você for... A Hara é casada com o Stilgar, né? Vale lembrar que é o uma Leto das é muito esposas... moleque piranha, viu, bicho? Que fizeram. Ó, falar que quando eu vi assim, as descrições do Leto e da Ganima nesse livro, eu não consigo não pensar em um episódio da série clássica do Star Trek que tem um menino chamado Balok, que é tipo Caraca, como se sim. fosse um bebê com voz de adulto. Sim. Caramba. Eu imagino eles assim. Sim, perfeito. Cara, é estranho mesmo. São só as ideias do Flickhash, mas é estranho mesmo essa situação. Mas eu acho interessante porque existe um detalhe aí sobre essa questão da vestimenta, né? Porque a Gani e o Ganima, né, e o Leto ficam perguntando: estamos bem, né? Aí a Hara fala: não tenha medo dela, Gani, né, Ganima. E aí o Leto disse, engoliu lá uma colherada de papa e olhou pra Hara e disse: cara, essa mulher é perspicaz demais. Ela tá enxergando o que a gente tá fazendo aqui. Porque, na realidade, eles, ao se arrumarem desse jeito, não é porque eles estão querendo impressionar a Jéssica. Eles querem passar a impressão pra Jéssica, eles estão com medo da Jéssica. Tipo assim, ó, nós estamos nos arrumando para receber você. Tipo, fazendo aquele esforço para agradar a avó. Na realidade, eles não estão com medo dela. Eles estão fazendo isso para que ela pense isso, cara. E a Hara notou isso, né? Não, vocês estão se vestindo desse jeito, só para agradar uma mulher branca, uma mulher que vem de fora, uma forasteira. Por isso que ela diz, né? Essas roupas aí não valem nada, né? O que vale é ser um frame, tem orgulho de ser o frame, tem orgulho de ser raiz. Não é para ficar porque você está botando uma roupinha bonitinha da pompa da nobreza que vocês são alguém, não. Vocês são alguém porque são frame. Então esse é o recado também que a Hara tá colocando pra
Para eles, né? Que é muito interessante essa situação, né? E aí eles falam, né? Vamos falar com a avó, né? E aí eles falam que uma coisa também interessante, Hildo, porque assim, e Sora, eles estão preocupados com a Alia, né? Porque ele falou assim: será que os olhos de sua mãe, que no caso é da avó, da Jéssica, será que a Lady Jéssica vai reparar no que nós estamos observando, né? E aí o Leto fala: e por que não? Aí ele fala: por isso é que talvez seja a preocupação da Alia em receber a mãe dela, né? Aí ele fala: quem conhece melhor uma abominação do que outra? Aí ela fala assim: mas não estamos. Então ele fez uma citação do livro das Bene Gesserit. É com razão e com base em terríveis experiências que chamamos os pré-nascidos de uma abominação. Pois quem sabe qual persona perdida e amaldiçoada saída do nosso passado maligno pode ocupar carne viva. Eu não sei, ó, não pode considerar nem spoiler, porque eu não li além do capítulo 3, então eu não sei. Mas eu tô achando aí que a Alia deve estar mostrando algum sinal de possessão de alguém do passado aí, por essa fala. Exatamente, eles estão percebendo isso. Então, tipo assim, será que a Lady Jéssica vai perceber? Será que a Lady Jéssica está indo mais por isso e não por conta deles? Porque muitos estão achando que é por conta deles, mas eles estão dizendo, cara, pode ser que eles estão vindo. E é interessante que a gente começa a aprender um pouco mais o que é esse pré-nascido, né? São crianças que, né? Porque, por exemplo, o Paul, quando ele provou lá da especiaria, da água da vida, ele já tinha uma identidade formada. Ele já era 15, 16 anos, já tinha, aliás, 17 anos, já tinha já tinha uma identidade, né? Já era uma pessoa que tinha um discernimento das coisas. Ele sabia quem é. Era o menino Paul, já sabia quem ele era. A Alia, cara, era um feto. Ele já era o menino Paul, né? Então, a Alia recebeu uma superdose de especiaria e recebeu todas essas memórias. Ela não tinha uma formação da identidade. Igual a eles aqui. Eles nasceram também já com todas essas memórias. Então, assim, parece que eles ficam dizendo, será que não haveria guardiões para a Alia? Parece que dentro dessas identidades que eles têm e que a Alia tem, pode haver, em caso que eles falam aqui, guardiões, né? Identidades que guardam das outras, né? Não deixa essas outras tomar, né? Então, não sabe. E eles... É que o Leto e a Ganima, eles consideram que eles são guardados pelos pais, né? A Shani e o Paul. Isso, eles acham que são. E assim, mas tem um detalhe também, eles não provaram ainda do consumo exagerado da especiaria. Também tem esse detalhe, né? Então, a Alia já provou e continua a fazer isso aí. E ele fala: não ousamos experimentar esse transe da especiaria ainda. Eles têm esse receio. Eu acho que eles têm ainda medo do que eles estão vendo com relação a Alia, né? E aí a gente pode, mais aqui na frente, eu vou só depois falar uma situação aqui que eles falam de um pregador, que é aquele pregador aqui do excerto, né, Rio do História, que fala aqui, né? Que você viu o pregador e ela fala: a gente vai falar com o nosso avô sobre esse pregador? Sim. Será que ele é o nosso pai? Então eles estão desconfiando. Será que o Paul não morreu? Será que o Paul não morreu em Messias de Dunas e voltou como esse pregador? Né? É só o que o povo quer, né? É só o que o povo quer, né? E a Sora falou o ponto principal aqui dos meninos, né? Desses dois meninos danadinhos, os menininhos aí dos filhos do Paul Atreides, que quando eles se encontram com a Alia, é muito engraçado. Quando a Alia tá chegando, ela fala, o Leto fala pra Ganima: olha, ela tá chegando. E eles usam a linguagem de guerra Atreides. Tipo, olha, está chegando a inimiga, se cuida, vamos ficar na nossa aqui, né? E aí ele fala assim, né? E eles começam a falar, né? Eu não vou me comportar como criança hoje. Aí a Alia: ela sabe que vocês não são crianças, né? Então é interessante a situação. Mas aí o Leto, quando elas terminam essa conversa, né? Eles falam assim: Leto balança sua cabeça, pensando em silêncio. Por que a Alia não enxerga aquilo de que suspeitamos? Será que ela está de forma irremediável perdida? E ele prestou uma atenção especial aos sutis marcadores genéticos no rosto de Alia, que traiu, olha isso, Sora, a presença do avô paterno dela, o Barão Vladimir Harkonnen. Caracas! Eles desconfiam que uma das personas
que é o Barão Vladimir Harkonnen, está possuindo a Alia. E eles não sabem se isso é de algo que a Alia deixou, é algo que a Alia está sendo vítima, né? E ele fala, é meu ancestral também. Então, tipo assim, caraca, será que ele vai também me dominar, vai chegar perto de mim assim? Então a gente tem E o várias... bom é esse momento de cumplicidade dos gêmeos, né? É. Porque existe toda essa problemática. Gente, se houver mesmo uma dominação, né? E logo de quem, né? Do Barão Harkonnen, eles guardam pra eles estão discutindo entre eles e foda-se, né? Exatamente. Exatamente. Uma coisa extremamente crítica, né? E eles estão ali. Não é. Aí já pensou assim, aí, mano, já pensou, hein? Se é o nosso bisavô? Que merda. Exatamente. Então eles sabem que ali, se tiver, vai ser uma situação complicada, porque Mas Exato. é um pouco. o cara... O Deus É um Atreus. pouco também, né? Eu pelo menos acredito assim que eles são tão fechados assim nisso pelo fato deles serem considerados essas abominações. Então, acho que certas coisas que eles tentarem falar para as outras pessoas vão ser consideradas meio que loucura ou besteira. A gente até vê, né, como tratavam a Alia lá no primeiro livro. Cara, é horrível. Né? Mas é engraçado, né, Sora, que, por exemplo, eles terem esse entendimento de como a Alia era tratada, principalmente no primeiro livro, né? No segundo a gente vê também, mas bem menos, mas ainda vê o... Existe um distanciamento, né? Não é entre eles e a Alia, a gente fica que não tem essa proximidade e seria a pessoa perfeita para eles terem essa proximidade. E não há, né? Não, parece que eles criaram esse clube interno deles, né? E ninguém mais entra. Sendo que eles conseguem identificar várias coisas que são importantes até pro desenvolvimento dessa história. E a Alia, Exatamente. eu sinto que ela tá sozinha. Ela tá Isso, sozinha ali, tá porque sozinha, nem os isso. gêmeos se aproximam dela, e ela, por ter essa característica da abominação, as outras pessoas também não se aproximam dela tanto assim. Parece que tem um certo medo do que ela pode fazer ou se tornar, né? Cara, eu me lembro que a gente fez lá o capítulo de Duna, que a Alia chega chorando. Porque ela disse que ela não é aceita. Ela preferia ter... que ela não queria isso pra vida dela, né? Uma criança, bebezinha. Tanto que aí quem rara abraça ela, diz, não, quem disse isso? Eu amo você, né? Então, eu uma pessoa que sempre... E assim, vamos ser bem sinceros, a Lady Jéssica é parida a gente fala aqui, é apaixonada pelo Paul. A Alia nunca foi a preferida. E a Alia é assim mais angustiante ver, porque como a Alia pegou todas as memórias de Jéssica, até o momento da Água da Vida, ela tem todas as lembranças de Jéssica. Então a Alia é mãe do Paul também. Então a Alia ama demais o Paul. A gente vê isso em Messias de Duna. Ninguém ama a Alia. Exato. É tanto que a gente vê no Messias de Duna essa relação muito forte, né? De Alia para com Paul e de Paul para com Alia, né? Sim. E com o vamos falar desaparecimento, né? Pra ficar mais com a morte de Paul, ela perdeu o irmão, ela Sim. perdeu o seu mestre, ela perdeu o seu filho, ela perde muito, né? E por isso que eu acho super foi bem diferente pra mim, porque os gêmeos eles teriam tudo para ter uma conexão poderosíssima com a Alia e eles não têm. Eles são completamente afastados dela, né? Exatamente. Então, assim, a Alia, a única coisa que ela teve, assim, foi no final de Messias, que ela se apaixonou pelo Duncan, o Duncan se apaixonou por ela, então ela teve aquela questão amorosa. Então a gente finaliza eles dois lá, né? Um apaixonado pelo outro, talvez fosse uma forma de auxiliá-la nessa nova... Porque, assim, lembre-se que a Alia, ela, em Messias de Duna, Hildo, ela quase morreu de uma overdose de especiaria que ela não consegue ter presciência mais. E os gêmeos aqui, eles dizem isso, né? Que ela consome quantidades absurdas para ver se... E ela quer ver o futuro porque ela tá muito insegura. Então, ao mesmo tempo que a Alia é essa pessoa que tem todas as memórias, mas ela herdou a responsabilidade dos dois filhos do Paul, perdeu o irmão, o filho dela, né? De forma... Tá com a responsabilidade de todo o império nas costas dela. Sempre foi considerada uma pessoa estranha, uma abominação, algo que você
adora, se vê de longe, tem medo. As pessoas têm medo dela, né? Não é só... Uhum. Então O e a respeito é pessoa todo que. baseado no medo. Isso. Isso, cara. Então, E a pessoa que era pra ter, no caso, se tornar também o braço direito dela, como foi para Paul, a gente vê no primeiro capítulo que ele se tornou uma figura vacilante, né? Que ele. Será que eu tô no lugar certo? Será que isso é o certo a fazer? Ou seja, provavelmente ele também é distanciado de Arya, né? gente, Que é a Stilgar. mãe dela, cara, a mãe dela se abandonou ela lá sozinha, foi pra Caladan. Nem falamos disso. Cara, a Jéssica ficou lá. Não vem, não fala com ela. Porque assim, não é no mundo do universo de Duna, não A tem. gente já esperava isso. Não tem não tem engraçado que ela fala exatamente disso, né? Porque um dos gêmeos, a Ganima, fala: Nossa avó foi uma mulher de simplicidade maior do que as outras de sua espécie. Aí a Alia: Simplicidade? Se minha mãe fosse menos complexa, nenhum de vocês estaria aqui agora e nem eu. Não tem como a Jéssica ser uma pessoa complexa. Simples, né? Ela é uma pessoa complexa. Simples, né? Não tem como. Sim. E gente, olha que coisa louca. Aí a Sora cantou direitinho que família é essa, né? Essa família é muito unida. Porque no primeiro episódio, um dos babás dos gêmeos estava com a faca para matar. E agora, no segundo episódio, a Alia disse assim: Não, eu tenho que entupir esses meninos de especiaria para ver se eles conseguem ter alguma. Um querendo dar drogas e outro querendo matar. Eles estão bem acompanhados aí com relação a ela, porque ela quer que o Leto consuma especiaria, talvez para ver se ele tem a presciência e ela use essa presciência dele para poder manter esse poder, né? E aí eles falam da avó que tá vindo, não sabe como é que vai ser, né? Nada. Então, é muito interessante essa situação. E aí uma coisa que ela fala muito interessante, que a gente entende aqui um pouco mais o que são esses pré-nascidos, que ele fala assim, muitas vezes, né, o Leto fala para Alia: Você nos disse que as lembranças que guardamos daqueles que passaram antes de nós, que são essas vidas passadas, né, não têm utilidade certa antes de termos vivenciado o suficiente com nossa própria carne para que elas ganhem realidade. Então, aqui é uma outra coisa interessante. A Alia já é mais velha. A Alia já tá com 20 e poucos anos. Então, ela quando era criança, talvez ela não tinha todo esse ataque desses eus, dessas identidades dentro dela. Com o passar do tempo é que isso foi aprofundando. Então os gêmeos também acham que pelo fato deles serem mais novos, isso é algo que os protege, né? E aí, cara, a gente já vê aqui a situação quando a Alia se afasta, a Ganima começa a chorar, a Hilda. Então meio que eles se... Pô, aí o Leto, água pelos mortos, né? Então a Ganima já acha que a Alia tá perdida ali com essa persona do Barão Vladimir, né? Isso é bem pra completar, né? E aí a conversa continua sobre a questão da Lady Jéssica vir, né? Por que ela veio? E aí fala assim: você sabe por que tanto quanto eu eles tinham personalidades bem definidas quando vieram para Arrakis. O trânsito da especiaria, eles não nasceram nesse mundo já possuindo os ancestrais, que é aquela que a gente acabou de falar, que eles sabem que tem essa situação, né? Então, Alia era abominação, eles também podem virar a ser, então também deve ser um pouco aterrorizante, Sora, para eles dois, né? Eles não querem virar uma abominação. Eles claramente estão querendo fugir da especiaria a todo custo. Mas uma coisa que eu gostei desses dois gêmeos é que, apesar deles terem ali todo um contato e tudo mais, eles têm formas de pensar diferentes. Tanto que tem uma hora que a Ganima fala: mas eu não acredito nesse negócio de abominação. E ela também, assim, acha, como você falou, ela começa a chorar, né? Ela derrama uma lágrima porque ela acha que a Alia tá perdida. E o Leto não, o Leto ele já tem um pouco mais, assim, de um pensamento um pouco mais malicioso. Tanto que ele fala assim, eles já estavam chamando ela de abominação. Não acharia tentador descobrir se você é mais forte do que todos aqueles? Aí, tipo, todos aqueles não revelam o quê, né? Mas a Ganima só interrompe. Não, eu não. Bom, e uma coisa que muito séria também colocada aqui é a questão do colocando assim em termos mais assim, entendíveis pra gente. Cara, a Alia sofreu bullying a vida toda.
Imagina aí, Rio. Uhum. Sim, Ela a vida total. toda foi chamada de abominação, de estranha, né? Aí chega um momento que diz, cara, eu vou provar pra essa galera toda que eu sou mais do que eles e eu vou me vingar. Então, assim, isso pode ser feito de forma consciente e de forma inconsciente. Isso vai tomando conta do seu interior, né? Da sua psique, né? Então, assim, quando ele fala que essas várias memórias, uma toma, vai dominar uma pessoa, quanto isso não pode acontecer com a gente de forma, claro, menor? Você tá ali, tem raiva de uma pessoa, começa a nutrir isso, nutrir, de repente você pode fazer uma coisa que você nunca imaginava que ia fazer com aquilo ali, né? Então acho que. E aí é interessante a Ganima e o Leto estarem conversando sobre isso, porque eles falam assim: eles notam que a Alia quer que eles tomem essa dose grande de especiaria, eles querem adiar isso. E aí a Ganima fala, tem pena dela. O fascínio disso, né? O fascínio de ir atrás disso deve ter sido muito sutil e insidioso, né? Então, assim, não foi uma coisa que ela disse, eu vou querer seu poder. Não. E aí o Leto fala, ela é uma vítima. Sim, abominação. É interessante. E aí a frase final desse capítulo que é incrível, né? Porque ela fala assim, temos que criar uma oportunidade de falar sobre isso com nossa avó. Eles querem falar sobre isso, né? E aí, Uhum. Ganima olha pro irmão e fala: conhecimento demais nunca facilita decisões simples. E aí a gente finaliza o capítulo 2. Oh, City na borda do deserto, era de Lite, era de Caines, era de Stilgar, era de Moadib. Mais uma vez de Stilgar, e os Naibens dormem um a um na areia, mas o City resiste de uma canção Fremen. Grande Rio, grande história. Vamos aqui para o capítulo 3, o último capítulo de hoje, aqui, nosso episódio do NaCast, que começa com uma canção Fremen. Aí eu deixarei o Hildo, com certeza cantou de forma muito bonita na abertura. Criei uma O melodia aqui, ó. City na borda do deserto era de Liet, era de Caines, era de Stilgar, era de Muad'Dib e mais uma vez de Stilgar. Os Naibes dormem um a um na areia, mas o City resiste. E a tradição resiste, né? O núcleo forte, né? A raiz daquilo ali, da cultura, resiste. Pode passar qualquer um, pode passar Madi, Lisanne Gaib, mas o City, a forma como eles pensam, o Fremen tem que resistir, né? Então acho, já começa aqui Rio de Sora com um grito de resistência aqui, né? Talvez mais gente esteja pensando igual o Stilgar, né? Talvez não só ele, né? Total. Provavelmente não é, eu acho que isso deve ser começar o livro dessa forma, né? Com esse pensamento vacilante, né? De Stilgar, que é um personagem tão importante para os outros livros, dá a entender de que, ok, temos uma fagulha aí que pode incendiar muito todo esse império montado, né? Enquanto muitos deles abaixaram a cabeça pro Jihad, eu acredito que sempre tem aqueles assim que pensam diferente. Só que por serem uma minoria, esses caras não têm voz ali nas decisões principais. Porém, a vontade de manter a tradição Fremen ainda tá lá dentro dessas E as pessoas. revoluções. Isso vai ser minoria, né, Sara? Exatamente, Henrique, porque as revoluções começam assim. Porque assim, em Messias de Duna, Fremens tentaram matar um Muad'Dib. Então, assim, já tem a traição que a gente acompanhou assim, nos capítulos, né? É muito interessante. Amigos pessoais do Muad'Dib participaram da traição. Pessoais. Fedaykin
participaram, né? A elite, que era a elite de luta dos Fremen, que eram os guardas-costas pessoais do Paul, estavam nessa revolução, querendo destruir, matar o Muad'Dib. Então, isso deve estar ainda de uma forma assim, incubada, ou a galera já está se articulando para outra coisa. A gente não sabe direitinho o que eles estão fazendo. Mas esse capítulo aqui já é totalmente na Alia. Né? Como é que a Alia se sente com a vinda da mãe? E aí, Sora e Hildon, não é fácil para nenhum casal ou para qualquer filho, quando você está na sua casinha, quando você recebe a seguinte mensagem: papai e mamãe virão aqui para casa ficar alguns dias. Por mais que você ame, mas meu Deus, o que eu vou ter que fazer de diferente? Toda aquela movimentação da rotina, né? Lavar os pratos mais, não deixar nada, senão ela vai me criticar, senão vai não sei o quê. Então, quem somos nós para julgar a Alia com receio e com medo logo de quem? De Lady É que a gente já fica assim com pais normais. Aí você imagina a Lady Jéssica. Uma Jéssica, né? Então, a Lady Jéssica toda hora dando... Lembra em Livro Duna, o Rei de Sora, quando o Paul conseguiu se salvar, ela falava: você fez errado, você vai ter que treinar mais, você perdeu o controle, vai ter que treinar isso aqui. Então, a mulher... Eles, até o filme apresenta isso muito bem, né, bicho? Eles morrendo e tal, aí ela, no final ela o tom não estava correto. Eu fico imaginando que a Lady Jéssica seria aquela mãe assim que o Paul se esforça todo para preparar um prato para ela. Ó, passou do ponto isso aqui, tá com muito sal. Mas tá lá comendo. Ela é aquela mãe que chega na casa da filha e passa o dedo assim no móvel pra ver se tem poeira. E acha, por mais que não tenha, ela acha. Tá mal cuidado. Essa decoração é tão estranha. Posso ajudar nisso aqui? Meu filho, faça aquilo ali. Ô, meu filho, então a Alia tá perdoada. Tá perdoada. Mas é interessante que logo no início aqui, a Alia, quando ela sai de perto dos gêmeos, né? Porque no capítulo 2 ela estava conversando com os gêmeos, e ela fala assim: Alia sentiu o coração martelando enquanto se afastava dos gêmeos. Durante alguns segundos, ela sentiu fortemente compelida a ficar com eles e implorar que a ajudassem. Ajudassem em quê, Hildon? Olha aí. Mais coisas aparecendo aqui, né? Muitas surpresas poderão vir aí. O que será que é? Fica lá, ela Sora. claramente tá com alguma dúvida ali na cabeça dela que tá martelando, exatamente. né? Então ela tá meio assim, cara, será que tá uma coisa errada comigo mesmo? Tá... Porque assim, já era errada, mas será que o negócio tá ficando mais estranho, né? Porque ela fala, por que eu não consigo enxergar o futuro? Ela se perguntava. Por mais que eu tente, por que isso se esquiva de mim? Aí a gente vai lembrar isso em Messias, né? Que ela quase morreu de uma overdose de melange, de especiaria. Né? E aí agora ela tá na situação. Então, ela fala, ela recebe todo esse gigante, esse aparato imperial, e aí ela tá usando a especiaria para tentar ver o futuro e também vai ficar alumbrada um pouco, né? Porque esse cara não aguenta, não, vou ter que puxar um fumozinho aqui para ver se relaxa. Porque não tem como... E tem outra questão também, que ela acha que pedir ajuda aos gêmeos seria uma fraqueza. Que é uma fraqueza. Ela realmente está tentando se provar ali capaz de resolver a situação sozinha. Isso é tão complicado, né? E é tão estranho, né, Pascoal? E é tão estranho, assim, ver... Eu acho que o livro, ele começa muito com essa corrupção desses personagens que pra gente já estavam estabelecidos, né? Você enxerga a Alia muito fragilizada, né? Por conta da situação que ela tá. É diferente, é estranho. Então é um livro que ele já começa nos seus 3 primeiros capítulos mostrando que, gente, as coisas mudaram muito, sabe? E não sei se pro bem, cara, né? e tem uma parte aqui, gente, que a gente começa a ler os capítulos, esses 3 capítulos são interligados completamente. Porque assim, ela fala assim, sem uma visão do futuro eu poderei fracassar. Então o medo dela é de fracassar.
Acho que ela tem toda uma responsabilidade que o Paul deixou pra ela e ela não quer decepcionar, né? E aí ela fala, que magia eu poderei realizar para poder ver como o Paul via, né? Mas ela não consegue. E aí, gente, quando ela fala isso, ela diz o seguinte, ó. Uma fome torturante atravessou-a de cima a baixo e ela desejou ser capaz de deixar o poder de lado. Gente, eu não sei se vocês se lembram em Duna. Toda vida que o Barão Vladimir Harkonnen ficava ansioso, nervoso, ele ficava com fome. Começa a ter esses easter eggs, né? E começa a ter os easter eggs aqui. E uma outra situação. A Alia aqui, Hilda e Sora, é muito parecido com a situação do Stilgar, porque ela fala assim, como seria bom ser como os outros, cegos em meio à mais segura de todas as cegueiras, vivendo apenas a vida, a meia vida hipnótica, na qual a maioria dos humanos era lançada pelo choque do nascimento. Mas não, ela nasceu uma Atreides, vítima de uma percepção consciente. Ela também não tava, tipo assim, cara, se fosse possível deixar isso, mas ela não consegue, né? Você vê que ela não consegue, ela tá possuída pela ânsia de poder. Então, isso é uma característica muito forte no Barão, né? Muito forte. Muito forte. E aqui a gente descobre uma coisa, Hildo. A patroa tá com chamego com o Gurney Halleck. A patroa levou o Gurney Halleck, também não ficou em Arrax, foi pra Caladan e numa dessas, tomar banho na praia à noite com a Lady Jéssica, tá tocando a musiquinha, ei, fazendo luar. Termina o primeiro livro. Isso, Antes de terminar o primeiro livro, eu vou matar essa mulher, vou matar essa mulher. Essa mulher vai me matar. Pelo menos até agora é fofoca, né? Ninguém sabe se mas parece que sim. Olha, Hildo e Sora, um homem com violão destrói corações, gente. Pode ser o mais feio. Não sei, cara. Aquele balicete do Gunner, chato pra caralho. Não, mas ali eu ia gostar, ia curtir, né? Eu acho que ele foi no como é que chama, meu Deus? Na Resistência. Ele venceu na Resistência ali, a Jéssica, viu? Mas a Jéssica pode seduzir quem ela quiser, meu irmão. Aquela mulher não tem como. Aquela ali é incrível. A gente não pode esquecer que o Gurney, ele é um assassino, né? Ele é um poeta, um romântico, mas um assassino, né? Tudo que ela gosta. Ela gosta de poesia e de morte. Essa é a Lady Jéssica. Não tem como. Essa é a Jéssica. Não tem como. E aí ele fala assim, né? O que ele faria, é interessante a Alia falar, porque é uma coisa que a gente passa despercebido. O que ele faria se descobrisse que temos nas veias sangue dos Harkonnen? O Gurney não sabe que a Jéssica é filha do Barão, que o Paul é neto do Barão, porque ele perdeu toda a família pelos Harkonnen. Imagina a cabeça do cara que se descobrisse uma situação dessa, né? Então, e a Alia já tá maquinando. Se ela vier com história, eu vou acabar esse romancezinho com a minha fofoca aqui no instante. Eu vou dizer de quem eu sou, de quem ela é filha, né? E aí, é interessante que vai continuando, né? Falei assim, citarei para ela as palavras do seu próprio neto. Entre as responsabilidades do comando está a necessidade de punir, mas somente quando a vítima exige. Porque ela está falando sobre... Porque ela vai perguntar, você está acompanhando o treinamento dos meninos? Você está sendo rígida? E a Alia vai falar a mesma coisa que... Mãe, eu fiz sozinho, né? Então assim, tipo, eles também vão fazer sozinho, não precisa de ninguém. É aquela história da mãe querer dar pitaco, né? Você tá fazendo isso? Não tem como ter essa situação, né? E aí ela fala essa questão que a Jéssica tá enfrentando trauma. Assim, pra Jéssica estar voltando a Arrax, é alguma coisa muito séria, gente. Ela não vai voltar pra Arrax, porque ela não foi nem pro sei lá, quando o Shane morreu, pô, pra poder ver como é que estavam os meninos, ela pensou 9 anos sem ver os netos, gente. Jéssica, minha patroa, os meninozinhos, 9 anos, nada de ver o menino. É quando ela venha pra cobrar. E aí aquela questão que a gente tem com nossos pais, né? Amor e ódio, né? E a Alia fala isso, né? A Alia não via nada de estranho em amar e odiar a mãe ao mesmo tempo.
É algo que como se podia parar de amar e odiar, né? Devia culpar as Bene Gesserit por ter levado a Lady Jéssica de novo, ou seguir aquele caminho, porque também ela fala isso, né? A Lady Jéssica era um peão também nesse universo de Duna. Mas eu acho interessante que ela fala o seguinte: Lady Jéssica, mero peão, tiveram o mau gosto de se apaixonar pelo parceiro de cruzamento. Olha, bem... tipo, cara, que ser inferior se apaixonou por um homem. Coisa, como é que pode? Mas, Um homem que troca a porra de um balicete. mas é interessante também que ela fala da mágoa dela. Ela fala, ela me deixou nascer em segundo lugar, depois que já estava viciada na especiaria. E agora, elas não me querem. Agora elas têm medo de mim. Cara, é muita rejeição aqui, Pô, eu não sei sentir, eu não consigo sentir. Eu sinto dó da Alia, sempre eu sinto dó aqui da Alia. É estranho assim que a gente termina Messias super, né, com aquele sentimento, nossa, como é triste, né, nos despedirmos de personagens que amamos tanto. Mas é muito estranho voltar e ver que tudo tá meio caótico, tudo tá meio fora do lugar, né? E assim, quando a gente vê Alia, né, ela, em vez de ter superado todas as problemáticas, ela adquiriu novas problemáticas. Sim. Na verdade. E eu fico pensando assim, caramba, o que aconteceu durante esses 9 anos, né? Que trouxe tanta dor, né? Acho que parece que chegou um momento que a Alia não aguentou mais ser aquela posturada, né? Ser aquele ser que era, não, dito de tudo. Não, agora a Alia é completamente frágil em suas dores. E isso pra mim é mais interessante ainda, porque mostra, eu adoro quando o personagem ele vai se desconstruir, né? Pra gente ver o que vai se tornar a partir de agora. E eu tô muito curioso também, Pascoal, pra ver Jéssica em cena, né? Sim. Porque Jéssica praticamente vai ser a nossa nova Gaius, ela e Moria. Exatamente, tá voltando ali pra... Será que ela vai fazer algum jabá com os meninos? O Gonjabá com Será, os né? netinhos, hein? Com os netinhos. Pode ser. Se ela fez com o próprio filho, por que ela não teria... Mas aqueles 2 cão merecem. Tadinhos. E aí a gente termina o capítulo, Sora, com uma citação que a Alia fala do Duncan, né? Ela fala que o Duncan havia dirigido a sua consciência metade para essa questão, por que a mãe dela estava voltando, né? E ele avaliou o problema como se fosse para levar os gêmeos para a Irmandade. Porque ele diz que os gêmeos carregavam os genes preciosos dos Atreides que a Irmandade precisa. Então esse capítulo todo está querendo se convencer que a Jéssica está indo apenas por causa dos gêmeos e não porque ela está, de alguma forma, possuída com alguma abominação. Isso é o que nós vamos ver em cenas dos próximos capítulos. Então vamos para as nossas considerações finais. Grande Rio do Grande Sora. Finalizando aqui 3 capítulos do universo de Duna, do Filhos de Duna. Dormir pra quê? E dormir pra quê? Agradecer mais uma vez Sora, do canal Pandora, por estar aqui com a gente, inaugurando mais uma etapa do nosso podcast, o 3º livro da saga que a gente está analisando. Muitíssimo obrigado. Fale um pouco do seu canal. Eu que agradeço imensamente. Fale um pouco do seu canal e as considerações finais do que você achou, porque eu acho que é a primeira vez que você está lendo, né? Esses 3 primeiros capítulos de Filhos de Duna. Mas bem legal, viu? Acompanhar junto com a Sora, assim, ela... né? Eu curto isso. Eu tenho um canal no YouTube chamado Central Pandora, um canal especializado em ficção científica de todo tipo. A gente fala de livros, filmes, séries, jogos. O maior canal de ficção científica do Brasil. Tudo que tem de ficção científica a gente comenta lá. Sempre tento trazer umas análises assim, fora da caixa, né? Não fica naquela coisa assim,
de só tentar falar, isso é bom, isso é ruim. A gente vai atrás de história, de referências do autor, e tem toda a questão da interpretação também, né? Então, assim, se você gosta de análises mais profundas e também da história da ficção científica, confiram lá nosso trabalho no YouTube e nós também estamos no Instagram. Atualmente estamos só nessas duas. A gente tinha o Twitter, mas aí o negócio virou Chernobyl. Não, eu parei. Virou, Sora? Virou. Virou? Não, Sora, ficou sempre pior. foi ali. É porque eu sou do tempo que o Twitter era, assim, uma rede social vazia. Eu sou do Twitter desde antes das eleições de 2018, mais ou menos, sabe? Praticamente o Twitter começou a existir, eu criei uma conta. Então eu conheci um Twitter muito diferente. Eu acho ali, sempre achei Sora um lugar, um ambiente horrível. Eu ali, acho que 2017, eu acho, ou 2018. Eu fiz uma conta, não, até antes, bem antes, na verdade. Eu fiz uma conta, eu só botei um trecho de um filme. É hoje. E começaram a dar hate no trecho do filme. Ah, isso é horrível. Aí eu disse, caralho, gente, qual o problema de vocês? Eu disse, não quero mais não. Piorou muito, piorou demais, assim, nos últimos anos o negócio foi Já era só ruim, né? indo pro fundo do poço. Porque, assim, por comentários agressivos, eu até tô acostumado, porque o YouTube, né, eu vejo comentários lá no YouTube, lá também o povo não costuma ser muito, assim, economizar nas palavras, não. E, Sora, qual foi a sua impressão desses 3 primeiros capítulos iniciais de Filhos de Duna? Então, eu gostei pra caramba. Eu acho que ele manteve um pouco da melancolia do final do Messias, mas ao mesmo tempo ele tá escalando ali já as questões mais políticas e de conflitos internos dos personagens, que é uma coisa que remete mais ao primeiro livro. Eu acho que realmente o Frank Herbert aqui, ele quis se aproximar mais, como você falou lá no início, do Duna, isso é bem perceptível. E uma coisa que eu achei muito legal, que o primeiro capítulo desse livro é da perspectiva do Stilgar. Depois do final de Messias de Duna, você começa a ler esse livro, você já tá pensando, gêmeos, eu estou ávido para conhecer os gêmeos e descobrir o que aconteceu com eles. Mas não, ele dá um suspense ali e só introduz os gêmeos acordados, digamos assim, a partir do segundo capítulo. Quase morreram no primeiro. A construção do suspense nesses 3 primeiros capítulos tá fantástica e eu tô, assim, curiosíssima para saber como vai ser quando a Lady Jéssica chegar lá em Arrakis. Ei, Pascoal, chegou só aquele áudiozinho, né? Se a gente pudesse, né? Grande. Mais uma vez agradecendo Sora. Incrível a participação dela mais uma vez. E vamos aqui às considerações finais. E claro, o momento jabá. Alguém quiser fazer um podcast, Hildon, como é que faz? Rapaz, se você quiser fazer um podcast sensacional, sem músicas de copyright, nunca mais eu uso. Entre em contato comigo, pode ser no meu perfil pessoal, no Hildon Oliver, @, Hildon Oliver Arte, ou também no Radiola Mecânica, @Radiola Mecânica, que a gente vai tentar identificar um projeto bacaninha para você, para que você tenha o seu podcast, né? E também trabalho com algumas edições de vídeo também. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no meu canal sobre o universo de quadrinhos com meus amigos Douglas e Zé Maria, né? Que é o Chiclete com Lombada. A gente voltou agora com tudo. E tenho muito orgulho também de editar os vídeos, então tá bem bacana. A galera elogia bastante as edições. Então dá uma chegada lá, tanto no canal do Chiclete com Lombada, quanto pode vir falar comigo, né? E minhas considerações finais, assim, que... né, quando o Pascoal falou, Hilda, a gente vai analisar de 3 em 3 capítulos. Eu disse, rapaz, lapada, porque vai ser podcast 3 horas, né? Mas, assim, esse início, pelo menos, a gente percebe que a melancolia do Messias ainda está ali planando, né? Apesar de ter se passado muito tempo, essa dor tá bem presente na vida dos personagens. Menos desses 2 cãozinhos, né? Que parece que eles não têm dor de nada, não. Eles estão querendo ver o circo pegar fogo, sabe? Mas, cara, é bem bacana porque eu tô relendo também, junto pra gente fazer essas análises.
E a gente vai descobrindo várias coisas, né? E para mim foi... acho que na primeira leitura eu não tinha percebido o quanto todos os acontecimentos dos 2 primeiros livros destruíram esses personagens. E eu acho que isso raramente os autores fazem, né? De mostrar o quanto os personagens ficam destruídos. Mesmo por alguns detalhes, por alguma coisinha ali no pensamento. Porque no Messias a gente tá num momento histórico que as coisas aparentemente eram para ter se apaziguado, mas não apaziguou nada, né? Então agora tá pior. Isso. O que era ruim já ficou pior, então super curioso. Isso. E lógico que a jornada dos gêmeos também tá me trazendo bastante curiosidade. Eu tô doido pra ver como vai ser a interação deles com Jéssica. Perfeito. Eu acho que é interessante. A diferença dos gêmeos com a Alia é porque os gêmeos têm um ao outro, né? Sim, e a Alia não tem a ninguém. Alia não tem ninguém, né? E Uhum. que é uma coisa complicada. E uma outra situação também é que assim, eu fico me perguntando, que é muito louco pensar, se eles são órfãos, mas eles podem conversar com o pai e a mãe. Eles têm acesso a Que loucura, eles né? conhecem, né? Então, assim, Dizem que o Leto consegue até incorporar meio Paul, né? isso é falado. Dizem as más línguas. A própria Alia, que no terceiro capítulo, fala que quando disse que o Gurney vinha, o Leto falou: o Gurney me ama, né? Que ele não sabe se é o Paul ou se é ele, né? Então é interessante. Será que eles têm um luto por não ter o pai ou a mãe ou não, né? Pois é. Pascoal, tu lembra que a gente falava o quanto seria complicado, né? A mente com tanto barulho, né? Eu até falei assim, imagina tantas vozes falando ao mesmo tempo. Agora tu imagina agora a mente de Alia com tanto silêncio, sabe? É verdade. É complicado. É verdade. Então finalizamos aqui os 3 primeiros capítulos do livro Filho de Duna. Muito obrigado aqui por vocês estarem nos escutando até o momento. Grande abraço para a Sora e para a Hildon. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima. Não devo temer. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que traz a obliteração. Enfrentarei meu medo e permitirei que ele passe por mim e através de mim. E quando ele estiver passado, voltarei o olho interior para ver seu caminho. Onde o medo foi, não haverá mais nada. Só eu permanecerei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com